Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se dele. Inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu ao menos conseguir tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Vamos nos sentar e cantando. Misericórdia e piedade é o Senhor, misericórdia, misericórdia e piedade é o Senhor, o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, você que está aqui na Canção Nova, quem nos acompanha em casa, quem já veio para o PHN, ou quem está nos acompanhando, se preparando para vir para cá para o PHN, esse evangelho apresenta duas narrativas muito diferentes, mas ao mesmo tempo congruentes, porque o evangelho mostra situações impossíveis, situações humanamente insolúveis, que foram transformadas por Jesus através da força da fé. Você vê, o Evangelho diz que quando aquele pai chegou para falar com Jesus, ele já disse: a minha filha acaba de morrer. O verbo do grego eteuletezen, que significava morrer, terminar, chegar ao fim completo. O pai reconhece: para mim terminou. O que ele poderia fazer diante da filha morta, diante do cadáver? Só que o bonito, que esse pai entendeu o que é a fé. Ele reconhece: para mim terminou, mas para Deus começou. Porque veja bem, quando uma situação não tem solução humana, quando uma situação não pode ser resolvida por você e por mim, aí entra o território de Deus, aí entra o jeito de Deus e a força de Deus e o poder de Deus, que pode transformar todas as coisas. A profissão de fé desse homem foi uma das profissões mais profundas do Evangelho. Por quê? Porque, em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, vem comigo, eu reconheço que tu és Senhor sobre o maior de todos os males, que é a morte. Jesus não foi pedir, impõe a mão aqui sobre a minha filha doente. Jesus não foi pedir: impõe a mão sobre a minha filha que está com resfriado, com cachumba, ou que quer passar no vestibular, naquela época nem tinha vestibular, estou trazendo um termo moderno. Não, ele disse: Jesus, a minha filha está morta. Eteuletezen, acabou. Mas vem, impõe a tua mão e ela será ressuscitada, ela será curada. Meus irmãos, isso é fé. Fé não é acreditar quando tudo está bem, não. Fé não é acreditar quando você está vendo.
Fé é acreditar quando não tem mais recursos humanos. E você sabe que muitas vezes Deus quebra as nossas pernas. São João da Cruz, na obra Subida ao Monte Carmelo, tem uma parte, um poema muito bonito que ele diz o seguinte, que quando Deus quer unir profundamente uma alma a si, uma comunhão profunda, Ele tira todas as seguranças humanas da pessoa. Todas as seguranças. Na obra Monte Carmelo, Subida ao Monte Carmelo, São João da Cruz, doutor da igreja. Ou seja, muitas vezes Deus vai permitir que tudo aquilo no qual você confie ou inconscientemente idolatra, né? Porque o que é idolatrar? É você dar a latria do grego quer dizer glória, reconhecimento. Você dá a glória, o reconhecimento, a prioridade a qualquer outra coisa que não seja Deus. Talvez até hoje você confiava só no seu dinheiro. Aí vem uma crise. Ou talvez você confiava numa pessoa. Eu gosto tanto quando uma pessoa está vivendo, gosto assim, entenda bem o que eu vou dizer. A pessoa está vivendo um processo de fé e a vida dela é aquele padre da paróquia, é aquele pastor, é aquele pregador. De repente ela vem e se decepciona. É como se ela chegasse em mim e falasse: padre, estou decepcionada. Por quê? Porque eu descobri que o meu padre é humano. Agora você sabe que ele não é um anjo, não é um alienígena. Ou seja, ele é humano. Ele tem fraquezas, ele tem dia que está cansado. Ou você acha que todos os dias os padres acordam inspirados, né? Como você acorda todo dia animado, né? Teu marido que diga, né? Você acorda com aquele cabelo, com aquele bafo. Hálito espiritual, sei. Teu marido acorda agitado. Nós temos os nossos momentos. Então às vezes a pessoa coloca a esperança no padre. E Deus permite uma decepção com o padre. Por quê? Para mostrar que a razão da sua fé não pode ser o padre, tem que ser Jesus Cristo. A razão da sua fé não pode ser o pastor. A razão da sua fé não pode ser aquela obra. Ótimo, nós que somos líderes precisamos dar testemunho. Com isso eu não estou esquivando a nossa responsabilidade, obviamente. Todavia a sua fé não pode estar na gente. Eu tenho a minha fé no padre fulano. O dia que ele me decepcionar, eu abandono a igreja. Você nunca entendeu o que é ter fé. Você nunca entendeu o que é ser cristão. Não é sobre o padre, é sobre Jesus Cristo. Então às vezes Deus vai quebrando as nossas muletas, entendeu? As muletas que nos seguram. Eu confio naquela pessoa. A razão da minha fé é aquele padre. Eu confio no meu dinheiro. Eu confio na minha saúde. Eu confio na minha capacidade resolutiva de resolver problemas. Mas muitas vezes Deus permite um desemprego, permite coisas que a gente não controla, como uma pandemia e tantas outras realidades. E aí, eu e você precisamos, olha só o verbo que eu vou usar, dar o salto da fé. O salto. Imagina, se eu der um salto aqui, pular de ponta aqui, achando que aqui é uma piscina. Não é uma piscina, né? Claro, não vou fazer isso. Mas eu estou usando a analogia. A fé, muitas vezes, Deus vai mandar você pular num lugar que humanamente você olha e vê um chão, mas Deus está dizendo, é uma piscina, pula. A fé muitas vezes vai exigir esse entender, chegou o meu limite, daqui eu não consigo. Daqui em diante eu não tenho mais força. Talvez você, diante da situação do seu casamento, diante desse filho problemático, diante da situação da sua saúde, diante do problema nas finanças ou do relacionamento difícil, padre, eu não consigo lidar com esse filho. Padre, eu não sei lidar com meu esposo. Padre, eu não consigo lidar com a família da minha esposa. Padre, eu não consigo me reconstruir depois que eu fali a minha empresa. Padre, eu não sei o que fazer com essa dor no meu coração, depois que essa pessoa partiu, foi embora, ou foi morar em outro país, o meu filho, um amigo, não sei. Nesse momento que a fé começa a acontecer, que eu dou o salto da fé. Por quê? Porque, Senhor, eu só tenho o Senhor como esperança, e isso é maravilhoso. Na verdade, em tudo nós deveríamos ter só Deus como esperança, mas como o próprio São João da Cruz dizia, nós vamos nos apegando às criaturas, às estruturas. Nós estamos nesse mundo de passagem, o nosso lugar é o céu, é a eternidade, mas dentro do nosso cérebro existe uma infeliz programação que quer nos convencer de que nós precisamos fixar morada aqui. Que nós precisamos ter segurança aqui, que nós precisamos ter coisas, pessoas. Mas Deus está nos falando, eu sou a sua segurança. Porque veja bem, você pode ser casado com 15 filhos, 27 netos, o dia que você morrer,
é você e Deus. O dia que você nasceu, que você veio a esse mundo, pelado, careca e sem dente, ô dia cruel, né? E muitos de nós vamos partir assim também, dependendo do contexto, né? Pelado, careca e sem dente. Só era você e Deus. Vocês que estão celebrando, cadê os 55 anos ou 53 vocês? 53 anos de casado, né? Que lindo aquele casal, é bonito, até parece um com o outro, né? É a convivência. Se bem que eu estou sem óculos, mas assim, na minha perspectiva de estigmatismo astigmatismo e miopia parece, né? Eles têm uma vida linda, têm filhos, têm netos? 8 netos? Um bisneto já? Que beleza, 3 filhos, 8 netos e um bisneto. Tá vendo? Eu estou enxergando mal, mas estou ouvindo. Que legal, linda a história que vocês construíram juntos. Com verdade, vocês são de onde? Rio de Janeiro. Que esse sotaque, né, meu irmão? Já deu para a gente perceber. Muito bom. Cadê o outro casal que está fazendo 55 anos? Aqui. Quantos filhos? Não tem filhos. Mas tem uma história junto, né? 38 sobrinhos, que bênção. De Minas, né? Mas... Goiás, tá certo, que bom, bem-vindos meus irmãos. Olha só, parece sotaque mineiro, quase me enganei. Mas vocês dois, tem uma história linda, 55 anos de casado. Eles 53 anos de casados. Mas vocês quanto? 44 anos de casados, esses dois aqui. Recém-casados, quanto tempo? Casaram sábado. Uma salva de palmas aqui esse casal, ê, coisa boa. Muito bom, quanto tempo de namoro? 4 anos e 8 meses de namoro. Ele esqueceu como um bom homem e a mulher teve que confirmar. Sim, meu amor, é 4 anos e 8 meses. Vai corrigindo isso, que isso dá nulidade matrimonial. Brincadeira. As mulheres ficam bravas depois. Mas vocês estão vivendo uma história. Que Deus abençoe vocês, que vocês cheguem ali aos 55, aos 53, com toda a graça que Deus tem para vocês, viu? Mas olha, eles têm uma história linda juntos. Com certeza esses dois aqui viveram muita coisa junto. Aqueles dois viveram muita coisa junto. Os meus pais, que eu fui lá para o Paraná ano passado, inclusive dia 12, meus pais fazem 51 anos de vida matrimonial. Ano passado eu fui no Paraná celebrar os 50 anos, as bodas de ouro dos meus pais. Eles viveram muitas coisas lindas, mas gente, quando Deus chamar vocês vivem juntos, mas vocês vão dar a resposta e aparecer diante de Deus no dia do juízo particular sozinhos. É você e Deus. Então você tem que amar esse esposo, mas ele não pode ser o único motivo da sua vida. Você tem que amar o seu filho, mas ele não pode ser o centro da sua vida. Você tem que amar a igreja, as pessoas, mas elas não podem ser o centro da sua vida. O centro precisa ser Jesus, Deus. Porque tem coisas, gente, que nós só vamos viver com Ele. Nós viemos desse mundo somente com Ele e partiremos somente com Ele. E esse homem entendeu. Esse homem, diz o Evangelho, era um chefe, tá? Da sinagoga, era alguém importante. Não era um coadjuvante na sociedade ali, era alguém de relevância. Mas ele chegou, qual foi o gesto desse homem? Que coisa mais linda. Ele se inclinou profundamente diante de Jesus. Veja bem, um chefe, gente. Então, esse gesto já conquistou o coração de Jesus. Porque isso foi o quê? Um ato de fé. Movido por um coração que cria, que acreditava, e movido pela humildade, né? Olha, nada desarma, vou usar esse termo, né? Toca, conquista mais o coração de Deus do que a humildade, do que a fé. E esse homem falou: Jesus, vem, minha filha morreu, impõe as suas mãos e ela será curada. E o que Jesus fez? O que ele fez, gente? Foi, impôs as mãos e a menina ficou curada. Jesus obedeceu literalmente o que esse homem pediu. Olha só, quando Deus é o centro da sua vida, quando você tem humildade, tem fé e é uma pessoa de oração, quando você se inclina diante de Deus, porque Ele se inclinou, Deus se inclina diante de você e obedece. Eu vou usar esse termo aqui, ousado, tá? Ele obedece o seu pedido, Ele atende a sua oração. Você está entendendo o poder disso aqui? Gente, Jesus fez exatamente o que o homem pediu. Jesus obedeceu. Que moral, né? Olha só, quando você coloca Deus no centro da sua vida,
Quando a sua segurança é o Senhor, claro, você ama a esposa, você ama o filho, você ama as coisas que Deus te deu, não tem problema, mas quando Deus é o centro, é a razão da sua vida, e veja, quando você se inclina com humildade na oração, quando você faz o ato de fé diário, de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, Deus te obedece, Ele te atende, Ele se inclina até você. Que coisa linda, vamos aplaudir isso, gente. Toda a força do nosso coração, pode ser mais forte. Sabe, reconhecer que Deus nos obedece, isso é muito forte. Então veja bem, quando falta dinheiro, quando acaba o casamento, às vezes acontece. Seu marido decidiu ir embora, quando alguém morre, quando vem a doença, a gente pensa: acabou. E aí Deus diz: não, vem. Agora que está começando, Deus diz, né? Agora que está começando. Então veja bem, Jesus foi, impôs as mãos sobre aquele homem, aquela menina. Impor as mãos no Antigo Testamento significava transmissão de autoridade, de unção, né? Um ato de cura. E a menina ficou curada. Mas nós temos outra mulher nesse evangelho, a mulher hemorroíça. Gente, há quantos anos ela estava doente? Vamos ver quem prestou atenção no evangelho. 12 anos, que bom. Até os que estavam com cara de sono responderam agora, gostei. Se tiver alguém do seu lado aí meditando profundamente, você dá uma cotovelada espiritual na costela desse bendito para ele acordar. Não vai dormir na minha missa, não. 12 anos com fluxo de sangue. O que era o fluxo de sangue? Uma hemorragia, né? Gente, e a gente sabe, sangue é vida. A pessoa anêmica, por exemplo, quem tem uma anemia forte, ela vai perdendo os sinais vitais aos poucos, ela vai perdendo a energia de viver. Uma pessoa que perde muito sangue, respirar é difícil, você sabia? Coisa que você nem percebe, você que está saudável. Então, aquela mulher, ela estava definhando, gente. Ela tinha gastado tudo o que ela tinha, e ela era considerada impura, porque ela sangrava sempre, né? Ainda mais a mesma dinâmica do sangramento da menstruação. Então, pela lei judaica, ela era considerada impura. Ela não podia estar em lugares públicos, ela não podia estar com a sua família. Então, veja bem, ela nem foi se inclinar, nem foi pedir nada para Jesus. Por quê? Porque ela não era um chefe, ela não tinha status naquela sociedade, ela não era ninguém aos olhos daquelas pessoas da época, não aos olhos de Deus, obviamente. Mas ela teve a coisa mais importante: a fé. A fé que acredita quando não tem nenhum motivo para a esperança. Ela tinha gastado tudo. E a fé dela foi tão forte porque foi uma fé que não exigiu sinais. O evangelho diz que ela tocou em Jesus, né? Do verbo grego raptomai, que significava agarrar, se apegar, se unir. Não foi um toque casual, é um toque de quem deposita toda a fé, toda a esperança, sabe? Ela tocou Jesus, né? Dizia São Jerônimo, ela tocou com a fé antes de tocar com a mão, lá no comentário sobre o evangelho de Mateus, livro 1. São Jerônimo diz que antes de tocar com a mão, ela tocou com a fé, com o coração. Então, esse tocar em Jesus demonstrou ali a fé de alguém que crê sem ter que ter sinais. Ela não falou assim: olha, Jesus vai ter que pôr a mão na minha cabeça, dar 3 pulos, virar uma piruleta. Porque às vezes tem gente que é assim, né? Ela tem que ver o sinal. Não, eu toco, ele não precisa nem saber, e eu vou ser curada. Olha que coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Às vezes a gente quer muito sinal, a gente quer que toque, né? Eu fico admirado. Às vezes na missa aqui, você está dando a bênção final, está dando a bênção com o Santíssimo, você sai lá fora, a pessoa acabou de comungar e fala: põe a mão na minha cabeça e me dá uma bênção. Eu falo: meu amigo, você não entendeu nada. Se Jesus na Eucaristia não resolveu o seu problema, quem sou eu? O que a minha mão vai fazer? Mas às vezes é essa falta de fé, essa coisa meio mágica, meio pirotécnica, tem que ter. Não, ela não quis sinal, ela não quis que Jesus impusesse as mãos, ela não quis que Jesus falasse e entrasse em transe, como os sacerdotes pagãos da época faziam, né? Dizendo palavras e pulando. Não, eu vou tocar. E olha só, existem muitas pessoas na igreja hoje que só encostam em Jesus, mas não tocam. Por quê? Porque Jesus estava rodeado de pessoas ali, o apertando, encostando nele, mas só uma mulher o tocou de verdade. Tanto que ele parou e disse, aqui nessa narrativa de hoje não, mas na narrativa completa, se você pegar em outros evangelhos, ou a narrativa completa, você vai ver que Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Quem?
Então, há muitas pessoas que vão à missa, que rezam, que recebem os sacramentos, sabe? Mas apenas encostam em Jesus. Mesmo participando da igreja, elas não tocam pela fé, sabe? Elas têm uma fé muito tradicional, eu participo, mas elas não tocam, não se deixam tocar por Jesus. Santo Agostinho dizia: muitos apertavam Cristo no comentário sobre esse evangelho, mas somente aquela mulher o tocou pela fé. E Santo Agostinho explica: há uma enorme diferença entre estar perto de Jesus e realmente encontrar-se com Jesus. Tem muita gente na igreja que não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro pessoal com o Senhor. Então não é só participar, é ter fé, é entender que Jesus é o único motivo da minha vida, Ele é o centro da minha história. E depois, o que Jesus respondeu para ela? Vamos ver se vocês estão atentos aqui. O que Jesus respondeu para ela? Antes de tua fé te curou, o que ele respondeu? Depois, quem me tocou foi a pergunta retórica que ele fez ali para todo mundo, mas falando com ela, o que ele falou antes da minha fé te curou? Tua fé te curou. Tua fé te salvou, mas o que ele falou de antes de tua fé te salvou? Essa ninguém sabe. O Braz ia dar uma caixa de chocolate para quem acertasse, mas como ninguém acertou, ele vai dar para mim no final, agora. Ele disse uma coisinha, uma palavrinha que muda tudo. Não. A palavra é do grego tigater. Filha, a tua fé te curou. Foi a única vez em todo o evangelho de Mateus na qual Jesus se dirigiu a uma mulher assim. A única vez no evangelho de Mateus. Tigater. O que isso significa? Aquela mulher, gente, ela era vista por todos como a impura, a doente, a pessoa problema. Todo mundo, onde ela chegava, as pessoas saíam. Você conhece alguém, a pessoa problema? Onde ela chega, todo mundo começa a cochichar e sai. Só que Jesus, antes de curar o corpo, restaurou a dignidade dela. Você não é a impura, você não é a mulher problema, você não é a que ficou pobre porque gastou tudo e não foi curada, você não é a amaldiçoada por Deus, porque na época se via doentes como amaldiçoados por Deus. Você é filha. Filha, única vez no evangelho de Mateus na qual Jesus se dirigiu a uma mulher assim. Filha. Sabe, então antes da cura física, ele devolveu a identidade. Ela deixou de ser a impura e começou a ser filha. Santo Ambrósio, na Expositio Evangelii, comentário do Evangelho segundo Lucas, falou: Cristo restituiu primeiro a dignidade dela, depois a saúde. Olha que coisa mais linda, gente. E quantos de nós não vivemos definidos, ou pessoas que vivem definidas pelo divórcio, pelo vício, pelo pecado, pelo fracasso, pela depressão? Mas veja bem, isso não define você. Jesus é especialista em mudar as histórias mais difíceis, em transformar, sabe, gente, as pessoas mais difíceis. Então a gente precisa ouvir hoje Jesus chamando a gente de filho. Como que é seu nome? Fala aí bem alto. Jesus está dizendo: filha, filho, você é precioso. E a gente precisa aprender a olhar as pessoas assim também, tá? Porque essa mulher tinha perdido tudo. Jesus devolveu primeiro a identidade de amada, de filha. Ela voltou a ser filha, né? O pecado, a tentação, tenta convencer a gente de que nós somos o nosso erro. Você não é o seu erro, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Talvez você que esteja na impureza, no pecado, na depravação, no vício, na prostituição, Deus está chamando você de filho e filha, está te dizendo: eu tenho uma vida nova para você. Eu posso transformar o que ninguém pode transformar. Eu posso curar, eu posso abrir um novo caminho. Gente, veja bem, Deus é especialista em abrir um novo caminho, em fazer coisas novas acontecer. E olha, outra coisa bonita que Jesus fez no final do Evangelho, eu estou trazendo todos os aspectos do Evangelho, né? Jesus então curou essa mulher, chamou-a de filha, e aí ele foi atrasado um pouquinho ali por causa dessa cura, mas então ele chegou aonde? Na casa do chefe da sinagoga para curar a sua filha, ressuscitar a sua filha morta. Só que Jesus chegou lá e ele estava diante de quê quando ele entrou naquela casa? Quando ele chegou naquele quarto? Diante de um cadáver.
E o judeu, pela lei, ele não podia tocar num cadáver, que ele ficava impuro. Mas Jesus, o Evangelho diz que Jesus tomou a menina pela mão. Um judeu não podia fazer isso. Mas olha que coisa linda, né? Olha São João Crisóstomo comentando isso na homilia sobre Mateus 31. Cristo toca o morto para mostrar que a morte não contamina a vida. Ou seja, Cristo não tem medo de tocar a sua lepra, a minha ferida, a minha morte. Ele não tem medo de se sujar para nos purificar. Talvez você se sinta hoje tão distante do que você precisava ser como pai, como esposo, como jovem, como pessoa. Talvez são pecados recorrentes, é uma carência, é um relacionamento errado. Jesus hoje está dizendo: eu não me envergonho de você. Eu quero tocar você, eu quero te levantar, eu quero te libertar de qualquer forma de morte, sabe? E a gente pode perceber dentro de nós, na nossa vida, muitas vezes estão acontecendo formas de morte, protagonizadas pelo pecado. Quem vive no pecado mortal vive na morte. Quem vive contradizendo o próprio chamado, a própria vocação, vive na morte. Quem vive ouvindo mais a voz do medo, a voz das feridas, a voz da amargura, a voz da carência, a voz das comparações, vive na morte. Hoje Jesus quer tocar você e te levantar e te restaurar, sabe? Jesus continua estendendo a mão para tocar hoje todos nós. Como Ele faz isso ordinariamente? Nos sacramentos, na comunhão, na confissão, na palavra que está sendo pregada, na oração da igreja. Hoje Jesus está estendendo a mão para você e dizendo: vem, eu quero te devolver a vida. Vem, filho, filha, eu quero levantar você. Vamos aplaudir isso, gente, do fundo do nosso coração. E vamos ficar em pé um momentinho. Vamos cantar a música que o Braz preparou para nós e depois eu quero rezar por você. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Levanta os seus braços, canta isso, presta a sua voz para Deus. Ele te levanta, canta isso. Eu te levantarei. Ele já está levantando muitas pessoas agora. Eu te levantarei, filho, filha amado. Ele está levantando você. Filho querido, restituirei suas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei suas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. E levanta os teus braços agora, amado. Você aqui, você em casa. E peça ao Senhor com as tuas palavras que Ele venha te levantar de toda prostração. Peça ao Senhor agora com as suas palavras, seja protagonista nessa oração, não fique só ouvindo, reze, fale com o Senhor. Peça ao Senhor que venha te levantar da prostração, que venha te levantar do desânimo, que venha te libertar da morte espiritual, da tristeza, da depressão, da angústia, do pecado, sobretudo o pecado mortal, que é maior de todos os cânceres da alma, maior de todos os males. Pai, no nome de Jesus, vem nos levantar agora. Quem está aqui, quem está em casa, vem derramar sobre nós o poder do Teu Espírito, o batismo no Espírito, derrama sobre nós agora, Pai, no nome de Jesus. Vem nos dar a graça de encontrar Jesus pessoalmente. Nós queremos aqui em casa ter um encontro pessoal com Jesus. Nós não queremos só esbarrar em Jesus, nós queremos tocar Jesus, como a mulher do Evangelho, como a hemorroíça. Nós queremos ser tocados por Jesus, como essa menina morta. Vem, Jesus,
Jesus, nos libertar hoje da prostração, Senhor, da tibieza, do desânimo espiritual. Quantas vezes ficamos presos em amarguras, em mágoas, em picuinhas, no que as pessoas falaram de nós, nos comparando, Senhor, nos diminuindo. Vem nos libertar, Jesus, pelo poder do Teu nome. Vem nos salvar, Jesus, pela efusão do Teu Espírito. Vem restaurar os casamentos, Senhor, ou dar força para essa pessoa cujo casamento acabou, para ela recomeçar, para ela se levantar, para ela viver a santidade, para ela não se perder em falsos prazeres, mas para ela viver segundo a Tua vontade. Sim, Senhor, vem tocar essas mães que perderam os filhos. Vem tocar essa pessoa, Senhor, iludida pelos prazeres do mundo, pelo dinheiro, pelo poder, pela fama. Vem libertar, Senhor. Retira do nosso coração, Senhor, os ídolos. Retira da nossa vida os ídolos, Senhor. Tudo aquilo que está no centro da nossa vida que não és Tu, venha retirar, Jesus. E com a Tua mão vem nos tocar, vem nos levantar, vem nos libertar, Senhor, de qualquer espécie de morte, de qualquer espécie de vício, de autodestruição, dos pensamentos de desânimo, dos pensamentos de morte, da tristeza, Senhor, que já atingiu o físico. Liberta, Jesus, cura, Jesus, ressuscita, Senhor. Sim, Senhor, traz a esperança que é dom do Espírito Santo ao nosso coração, traz a alegria do céu, nos batiza, Senhor, no poder do Teu Espírito. Nós queremos ser fecundados pelo Espírito Santo, serem invadidos pelo ruá de Deus, pelo fogo de Deus. Vem, Espírito Santo, levanta os seus braços agora e solta a sua voz no Espírito junto com o braço. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Reza em línguas, você aqui, você em casa, mesmo se você não está acostumado a rezar assim. Deixa o Espírito Santo rezar em você, deixa o Espírito Santo interceder em você, com gemidos inexprimíveis. Peça, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre todo o nosso coração, toda a nossa mente. Vem nos batizar, Espírito Santo, como nós precisamos de Ti. Queria la Maria la Maria la dia la dia la bararie la ma Shibiria la masuri andara la baria la bararia la. Vem nos levantar, Espírito Santo. Vem nos levantar com toda a sua unção, como nós precisamos de Ti nessa tarde. Shiria la Maria la dia la dia la dia la dia la bará. Vem levantar pessoas muito desanimadas. O Senhor está visitando. Tem duas pessoas que estão nos acompanhando agora no presídio, na cadeia. Uma que estava pensando até em tirar a vida de uma outra pessoa e depois tirar a sua própria vida. É você, filho. O Senhor está visitando você agora, te batizando no Espírito Santo. Você não vai fazer isso. Você não vai tirar a vida dessa pessoa, nem tirar a sua, porque o Senhor está te chamando a uma obra nova. O Senhor está te chamando a uma missão nova, a uma vida nova. Ele está fazendo uma obra nova em você, e você ainda vai pregar o Evangelho para multidões, dando o seu testemunho. Nessa cadeia o Senhor está te alcançando agora. É você, o Senhor te alcança. O Senhor também está visitando um homem chamado Fábio, tirando más ideias da sua mente, do seu coração, te levantando e te pedindo: vá para frente, evangelize, eu quero contar com você na minha obra. O Senhor também agora está libertando pessoas que estavam confusas. Uma pessoa está entrando num relacionamento errado, um relacionamento que não é o que Deus quer, por carência, por confusão, por pressão externa das pessoas, um relacionamento contrário à vontade de Deus, contrário à natureza. O Senhor agora está te libertando disso e dizendo: eu quero você na santidade, eu quero você me seguindo. O Espírito Santo está vindo e libertando muitas pessoas de uma cegueira espiritual, pessoas seduzidas pelo Deus desse mundo, pelas ilusões desse mundo, por falsos amigos. O Senhor agora abre os seus olhos e você sente um calor no seu coração, você sente o fogo do Espírito levantando e purificando você. Com os braços erguidos, uma vez mais, vamos cantar: eu te levantarei, eu te levantarei. Empresta a sua voz para Deus, canta isso, canta forte. Eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei,
amado, amada, filho querido, restituirei as suas forças. Canta! Restituirei, te atrairei e te darei, filho amado. Restituirei, restituirei suas forças, te atrairei e te darei novas vestes, filho amado. Aplaude esse Senhor que nos levanta, que te levanta. Força!